Gerais FM, agora 11 horas e 3 minutos. Um bom dia para você, uma ótima manhã para você que está acompanhando, você meu amigo, você minha amiga, ligadinho aí na sua melhor frequência 97.9. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios ao vivo o jornalista Álvaro Pereira e também o doutor Gustavo Soares Rodrigues Pereira. Vamos ter uma conversa bem bacana, um papo bem legal, bem informativo aqui para você, ouvinte da Gerais FM e também internauta acompanhando aí a nossa live. Álvaro, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Prazer enorme estar recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM o Dr. Gustavo Soares Rodrigues Pereira. Ele que é especialista em geriatria médica, também em medicina de família, medicina de tráfico e medicina do trabalho. Especialista em muitas áreas aí, né, doutor Gustavo? Mas eu preciso dizer, antes de tudo, que eu costumo chamar o Gustavo, doutor Gustavo, de Gustavo, porque ele é também um querido sobrinho, né? Filho do Dr. Marco Antônio Rodrigues Pereira, neto do Dr. Hermiro Rodrigues Pereira, descendente de uma família de médicos, né, Gustavo? Isso mesmo, tio. Até vou começar pedindo desculpa aos ouvintes da Rádio Gerais FM, se porventura eu chamo de tio Álvaro, e não de jornalista Álvaro Pereira. Gostaria de agradecer o convite a toda a equipe da Gerais FM, em nome do tio Álvaro e da tia Arilda, todos os demais, o Guilherme, e dizer que é um prazer estar aqui debatendo alguns assuntos, né, falando aí de Coromandel, da região, e falando um pouco sobre geriatria. Sem dúvida, um assunto de grande interesse popular, né? Como envelhecer com saúde e qualidade de vida. Acho que essa deve ser uma preocupação de todos, não apenas da população de idosos, né? Porque a geriatria ela deve ser uma preocupação desde a partir dos 30 anos, né? As pessoas preocupadas em envelhecer com qualidade de vida já devem procurar um geriatra, né, Gustavo? Com certeza, isso é uma pergunta que todo dia cai pra gente. Doutor, quando que eu tenho que começar o acompanhamento com o geriatra? Tem-se ainda vinculado que tem que ser acima dos 60 anos, mas isso tem caído por terra nos últimos anos, porque nós sabemos que o processo de envelhecimento humano começa muito antes que isso. Nossos órgãos começam a envelhecer aos 30, 40 anos, né? Assim como a questão oftalmológica, os olhos, os rins e diversos órgãos. Então o acompanhamento geriátrico deve se iniciar após os 40 anos, com certeza, né? Aí são as ações preventivas, né? Ditas preventivas. E quais seriam essas ações? Estão associadas muito à qualidade de vida. Sim, eu sempre falo para os meus pacientes que o geriatra é um administrador de saúde, né? Nós temos a função de gerenciamento, muito mais até do que o atendimento médico, de diagnóstico, de tratamento e demais. Por isso, a geriatria ela não anda sozinho. Em diversos momentos a gente precisa do auxílio de outros colegas médicos, cardiologistas, urologistas, ginecologistas, profissionais de outras áreas como a fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem e demais, porque nós somos gerenciadores, né? Então, por isso, respondendo a pergunta, é tão importante começar mais cedo, porque nós vamos entender as necessidades individuais e vamos passar a pedir a colaboração paralela ou não, a depender de cada caso, né? E quando a gente fala das questões de medicina preventiva, que é tão importante na geriatria, a gente fala basicamente no que nós chamamos de rastreamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando a mulher vai e faz a sua mamografia, quando a mulher vai e faz seu exame de citologia ou Papa Nicolau, quando o homem faz seu PSA, faz seu toque, quando o homem faz o rastreio do intestino, né? São situações que a gente vai atrás antes que o paciente nos dê sintomas, nos dê alterações, que a gente quer, se porventura descobrir algo ali que tem que ser tratado de maneira precoce, de maneira rápida, né? Que não dê problemas e risco de óbito futuro. Essa seria a medicina de rastreamento ou preventiva. E quando a gente fala em termos preventivos, a gente abre um leque imenso aí de assuntos, né, a serem abordados, principalmente quando a gente fala em qualidade de vida, né? Um ramo extremamente amplo. A gente fala aí de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, né? Uma atividade física regular, um uso moderado de bebidas alcoólicas, o não tabagismo, a crença religiosa, né? As pessoas que têm costume de praticar sua religião, né? Independente de qual seja, mas uma certa espiritualidade, né? Acreditar em uma força, que existe uma força superior aí regendo tudo isso, né? Isso tudo anda junto, né? O lazer, o não estresse,
o acompanhamento médico regular, né? As vacinas, tudo isso a gente está embutido em saúde, né? São tópicos importantes que a gente tem que falar. A questão da hidratação, né? Uma coisa que parece bobagem, mas a gente fala isso tanto em consultório, de ingerir 2 a 3 litros de água no mínimo dia. As internações de geriatria se dão, em grande parte, por desidratação e não por situações infecciosas. Especialmente nessa época mais fria do ano, essa que nós estamos vivendo agora, a gente esquece um pouco de beber água, né? E não só isso, como a gente esquece de que no frio algumas doenças aumentam a incidência, como infarto e AVC, em 30%. Então são situações que você sempre está preparado em consultório de esperar. Há um aumento da incidência de casos de AVC nesse período, nesse naturalmente. período de frio, por vasoconstrição, né, arteriolar, e aumenta os riscos de infarto e derrame. Nesse sentido, o trabalho do geriatra me lembra um pouco um trabalho que nós exercemos também na área de comunicação, que é a gestão preventiva de crise. Né? Quando você está prestando alguma consultoria para uma empresa, para uma instituição, você trabalha com gestão preventiva de crise também, dizendo, olha, cuidado, isso aqui pode dar problema lá na frente. Todas as áreas se relacionam, né? A gente só muda a profissão. O geriatra é um gestor preventivo de crise, né? Totalmente, né? Inclusive aí, como foi citado as minhas especialidades, né? Parece tão distante, né? Ser médico de família, médico de tráfego, né? Mas ela se relaciona a todo momento, né? Tudo se relaciona a todo momento. E graças a Deus a gente coloca em prática aí todas as áreas. Agora, falamos então das ações preventivas, mas existem também aquelas ações de reabilitação, né? Para aquelas pessoas que já apresentam as primeiras perdas, os primeiros problemas provocados pelo envelhecimento. Sim, nós já citamos a questão preventiva, né? Um pouco aí das questões preventivas. A geriatria também entra nos critérios diagnósticos e tratamento. Então a gente tem a função também de diagnóstico de doenças, né, o mais rápido possível, para que aquilo seja sanado e seja curado. E naquelas situações onde não é possível, que é uma grande gama da geriatria, pelo fato de existirem as doenças crônico-degenerativas, a gente faz o acompanhamento, reabilitação, né, dessas doenças crônicas, que elas vão existir, mas a gente quer que o paciente tenha qualidade de vida, saiba andar junto com a sua patologia, né, que tenha uma sobrevida longa e com qualidade. Agora, existem também perdas, né, provocadas pela idade que podem de alguma forma serem recuperadas assim em função de medicamentos e de ações da medicina. Eu acho que a grande maioria das doenças que chegam para a gente tem caráter curativo, né? Claro que somente as doenças crônico-generativas não têm, um equilíbrio, um controle delas, né? E se a gente está aumentando a sobrevida da nossa população, que hoje é aproximadamente 76 anos, nós temos um preço a pagar por isso, que é o aumento do número de doenças crônico-degenerativas, né? Não tem como envelhecer, chegar aos 80, 85, 90 e não aumentar o risco de Parkinson, de Alzheimer e doenças correlacionadas. Quer dizer que o aumento da incidência dessas doenças degenerativas está muito ligado ao aumento da idade média do brasileiro, né? Extremamente ligada, né? Só para a gente colocar em números aqui esse dado, em 1950, no Brasil, nós tínhamos 2,5 milhões de idosos. Quando a gente fala idosos, no Brasil, acima de 60 anos. Em 2020, agora, nós temos 30 milhões de idosos. De 2 milhões para 30. E a perspectiva para 2100 é termos 75 milhões de idosos no Brasil, que corresponderá a aproximadamente 40% da população brasileira. Bem, e aí, no caso dessas doenças degenerativas, os cuidados são apenas paliativos, né? E essa também é uma outra função da geriatria, né? Tratar pacientes que já estão com doenças que são incuráveis muitas vezes. Essas doenças demandam um acompanhamento médico mais próximo, né, mais regular. A gente, claro, que vai acompanhar doenças agudas que porventura apareçam, né, dentro da doença de base, mas o acompanhamento de tratamento sem objetivo de cura, né, porque elas não existem ainda, mas almejando qualidade de vida, independência, funcionalidade, são coisas. A geriatria, a gente fala assim, o problema não é ter doença, basta que as doenças estejam controladas, né? Tem uma definição da OMS que fala que o idoso é saudável quando ele tem funcionalidade e não quando ele apresenta várias doenças, ele é doente. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo prático aqui. Se um paciente tem uma artrose grave de joelho, ele tem uma debilidade, a independência, a deambulação. Mas se a gente arruma uma órtese, né,
uma bengala. Se a gente faz fisioterapia, se a gente dá medicações ali que consegue ajudar, ele volta à sua independência, consegue fazer tudo, consegue ir ao banco, consegue ir ao supermercado. Ele tem uma doença? Tem, mas ele tem funcionalidade. A funcionalidade é a prioridade na geriatria. E isso também é qualidade de vida, né? Se você está ali preso numa cadeira de rodas e de repente você consegue se deslocar, né, e fazer as coisas que você precisa fazer, já é um progresso, né, no seu dia a dia. Bem, mas eu gostaria de ver com você agora, assim, quais são as doenças mais comuns em idosos hoje, para os pacientes que te procuram hoje. Procuram principalmente com que tipo de problemas? Talvez as doenças mais comuns hoje em ordem seja a hipertensão, o diabetes, as doenças osteoarticulares, né, como eu citei o exemplo da artrose de joelho, os transtornos mentais estão no aumento de incidência muito importante. A depressão é o carro-chefe, mas tem várias outras patologias. Eu acho que essas que eu citei talvez dê mais aí do que 60% do consultório de geriatria hoje. Tem aumentado muitos casos de depressão? Absurdamente. Talvez a psiquiatria hoje seja o ramo de maior crescimento, juntamente com a geriatria, em questão de demanda, de número. É uma coisa que até nos assusta no consultório. Talvez eu arrisque em falar hoje que meu consultório hoje, 50% dos meus pacientes sejam por transtornos mentais. É mesmo? Mas isso é uma incidência impressionante, hein? Chega a nos assustar. E em vários momentos a gente tem que pedir auxílio aí aos demais colegas médicos. Psiquiatras principalmente. A que a gente pode atribuir isso, o aumento da incidência? Eu acho que, em primeiro lugar, é o diagnóstico. Né? A depressão, há 30 anos atrás, não tinham critérios diagnósticos tão precisos. Né? Hoje consegue-se diagnosticar doenças em fase inicial, com sintomas ainda muito leves. Né? Então, eu acho que as especialidades, né? O aumento do número de especialistas nas áreas, eu acho que isso tudo contribuiu demais. Né? O acesso à população ao médico, que antes ficava sem diagnóstico, né? Assim como ficava também as síndromes demenciais. Né? O Alzheimer antigamente era aquele senhor está esclerosado. E ficava com esse termo, né? Tudo era esclerose. Tudo era esclerose. E não tinha diagnóstico e tratamento. E ficava por isso e levava a vida até onde desce. Agora, pode ser também, né, que esse aumento de incidência esteja relacionado aos tempos modernos, né? A presença muito forte da tecnologia na vida das pessoas, internet, os contatos hoje muito mais digitais do que reais, né? As pessoas também padecem um pouco de solidão, talvez, né? E isso possa acelerar esse processo de depressão a que você se refere. Com certeza. Bem, mas aí eu gostaria de saber de você também. Eu vi na internet outro dia uma informação de uma especialista que me chamou muita atenção. Ela dizia, falando sobre a importância dos exercícios físicos, do ganho da massa muscular a partir de certa idade, que muitas vezes essas doenças degenerativas provocadas pela idade, Alzheimer principalmente, elas são provocadas pela ausência de força nas pernas, né? Então você ter essa capacidade de locomoção a que você se referiu, mas também pernas fortes, ainda musculadas, isso é extremamente importante para prevenir doenças degenerativas. Por que essa associação? Achei curioso isso. Isso procede, né? Tem vários estudos nesse sentido, principalmente relacionados à educação física, né? Que o aumento da massa muscular, da massa magra em membros inferiores diminui muito o risco de várias doenças, incluindo as doenças crônico-degenerativas, né? O sentido contrário, a perda da massa muscular, a gente define isso em geriatria como sarcopenia. A sarcopenia é a diminuição da massa muscular, com consequentemente fraqueza, instabilidade de marcha, risco de quedas e fraturas e alteração cognitiva. Então, esses estudos vêm há algum tempo já. Os educadores físicos que estão acostumados aí com a gerontologia estão extremamente antenados com relação a isso, né? E a gente brinca assim, quando vai à academia, né, todos os grupamentos musculares são importantes, mas mais ainda as pernas. Bem, fica aí a recomendação do Dr. Gustavo, né? É importante ganhar massa muscular, é muito importante a presença, né, de exercícios físicos no dia a dia e essa associação muito importante aí com as doenças degenerativas, no caso da força nas pernas, manter as pernas sempre ativas, né?
e prontas para trabalhar, isso é muito importante. Bem, queria colocar para você uma última questão, que eu percebo que falta uma política nacional de saúde pública direcionada para essa população de idosos, né? E não só para a população de idosos, uma coisa focada mesmo em geriatria, no sentido de prevenir, não é? As doenças que fatalmente virão com a idade. Eu sinto a falta dessa política nacional voltada para esse setor e também em nível de estados, em nível de municípios. Você tem visto isso por aí? Eu acho que a política nacional está atrasada há mais de 30 anos. A geriatria ela começou a ter um poder e uma força no Brasil a partir da década de 80, com observação de dados demográficos, e o estudo da geriatria ganhou uma força enorme a partir disso. E as políticas públicas deveriam ter vindo concomitantes, e não aconteceu isso. Até hoje, né, a gente vê vários déficits aí, não só em profissionais específicos para o tratamento, né? E quando a gente fala profissionais, a gente não está falando só de geriatras, mas de neurologistas, de profissionais não médicos, né? Que tem uma extrema importância na reabilitação e no tratamento geriátrico, que isso fique bem claro aqui, né? Os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas e vários profissionais, né? Centros de formação dessas profissões, centros de idosos, que são extremamente importantes, né? Que já existe um plano nacional, mas é recente, nós estamos falando de 30 anos de atraso, mas que vem pensando não só em políticas de tratamento, de atendimento médico, mas de lazer, de atividades culturais, de atividades intelectuais, de dança, recreação, enfim. E tem alguns municípios que são pioneiros nesse quesito aí. Mas eu posso afirmar com certeza a União, os estados e os municípios ainda estão muito carentes, não pensam ainda da forma que deveria, né? Sendo que é uma situação tão fácil, é só avaliar dados demográficos. Não tem dificuldade ali entender que se para 2100 nós vamos ter 75 milhões de idosos, como é que nós vamos fazer até 2100? Está na hora de se preocupar com isso, né? Os governos. Muito bem, foi um prazer enorme receber aqui nos estúdios da Gerais FM o doutor Gustavo Soares Rodrigues Pereira, e eu passo a palavra para o sobrinho querido Gustavo para que ele faça as considerações finais. Gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui na Rádio Gerais FM, é uma empresa que eu vi nascer. Eu fui na inauguração aos 7 anos de idade, viu, tio? Não sei se o senhor vai lembrar disso, eu estava lá na inauguração. Eu acho importantíssimo citar aqui o motivo que eu me tornei médico, que eu tive grandes influências aí enquanto criança, não só do Dr. Hermiro Rodrigues Pereira, meu avô, mas ao meu pai, Dr. Marco Antônio, ao Dr. Marcelo Machado, meu tio, a doutora Maria Clara, minha tia, e tanta Dr. Sebastião, e tantas referências que me fizeram aí me tornar médico. O Dr. Sebastião, eu me lembro que eu, como estudante de medicina, ele ainda vivo, me encontrava na rua e perguntava que cadeiras básicas que eu estava fazendo, que ele queria saber de todas. Então é impressionante essas lembranças, né? E falar que talvez a escolha da geriatria se deva muito à minha avó, Dona Silva, que é uma pessoa que eu convivi bastante. Desde eu pequeno, ela já idosa, né? Faleceu aos 100 anos, onde eu tive a honra também, o prazer de cuidá-la até o final da vida. Assim como eu tive o prazer de cuidar da Dona Iracema, esposa do Dr. Sebastião, até o final da vida. Então são essas situações que nos fazem compreender, entender a importância da nossa profissão, o gosto que a gente tem e seguir em frente. Muito bem, doutor Gustavo, e você tem feito um ótimo trabalho nessa área. Eu também me orgulho muito dessa família de médicos, né? E essa presença da medicina na nossa família é tão forte que eu confesso a você que inicialmente até eu pensei em fazer medicina. Eu me lembro que o meu pai me perguntava muito: e aí, o que você pretende fazer na vida? Eu era garoto e eu, evidentemente, vendo no meu pai uma referência muito importante, eu falava inicialmente que eu queria ser médico. Mas depois, na medida em que eu fui crescendo e estudando mais, eu variei um pouco para o lado da engenharia. Eu cheguei a falar que faria engenharia, mas depois eu vi que a minha maior vocação era mesmo ciências humanas, né? E fiquei ali entre o direito e o jornalismo, acabando por optar pelo jornalismo. E eu me lembro que meu pai ficou assim meio receoso, né? Não tinha nenhum jornalista na família ainda. Ele falou: você tem certeza que é isso mesmo que você quer, meu filho?
E eu falei, pai, eu tenho certeza absoluta e tal. E aí acho que eu passei muita segurança para ele. E eu acho que deu certo, eu não me arrependo da escolha que eu fiz, não. Grande abraço para você, Gustavo. E um grande abraço aí para o Marco Antônio aí, que foi também para você uma grande referência, meu querido irmão Marco Antônio. Agradeço aos ouvintes da Gerais FM pela atenção, por nos acompanhar nessa entrevista e passo novamente a palavra aí para o Guilherme. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela entrevista aqui. Foi bastante informativa, inclusive que até dar uma esticadinha aqui no nosso assunto, né? Teve um comentário aqui na nossa live, a Irlene Gonçalves comentou aqui, grande Gustavo, um excelente médico, humano e atencioso sempre, parabéns, e Coromandel agradece por tudo que ele fez na pandemia, inclusive, e ainda faz pela nossa comunidade. Pessoal Fica registrado aí, Gustavo. Obrigado, Pessoal aí, Helene, pelo pessoal carinho. Reconhecimento do público aí, o carinho. Isso, pessoal também aqui interagindo com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, inclusive, um ouvinte aqui, ela não deixou o nome, mas o final do telefone também é o 6888, perguntando como faz para marcar uma consulta com o doutor. Obrigado pela pergunta. Em Coromandel, atendo na Interclínica, minha secretária é a Sara, a Tianinha. O telefone lá é 3841-1411 ou 1464. Estamos à disposição.